Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 3 de julho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo. Mas antes de iniciarmos e antes de fazermos a nossa prece, vamos ouvir o nosso querido professor Valdeir cantar para a gente uma música intitulada Madalena. O autor é o maestro Álvaro Rosman. Foi Madalena um dia ter com Jesus um encontro, pois sua alma dormia como o pássaro todo. Porém Jesus despertou de sua triste ilusão e compassivo chamou assim a perfeição. Desse dia sublime que só servir o Senhor, pois seu amor se redime e refloriu seu valor. Pra cá que eu gosto de olhar. Mata o orgulho e a vaidade, como os leprosos andando, goza felicidade. Jesus, nosso mestre querido, te somos gratos, Jesus, pela oportunidade que tu nos dá do estudo, do aprendizado, Senhor. Quantas vezes nós já vivemos no mundo, caminhando na escuridão, e hoje nós já caminhamos contigo. Ainda temos muita dificuldade, mas tu conhece a nossa boa vontade de aprender e de seguir sempre contigo. Que tu possa envolver a todos nós que aqui nos encontramos, encarnado e desencarnado, para que nós possamos aprender, compreender os teus ensinamentos, para colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Abençoa a nossa irmã que irá conduzir o estudo e abençoa todos os trabalhadores desta casa, encarnado e desencarnado. Fica conosco, Jesus querido, sempre que assim seja. Obrigada, querida Rondelli, querido professor Valdeir, pela música. Sejamos todos nós bem-vindos, mais uma vez. Nós vamos estudar o capítulo 22, intitulado O Sábio Juiz. Logo no início, ele reporta esse texto a Salomão. Então, nós vamos pegar
a Bíblia. Eu estou com a tradução da Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução francesa, é uma tradução de estudo, realmente é um livro de estudo. E é onde nós vamos encontrar um pouquinho da história de Salomão no livro Reis, tá? Seria bom ler tudo, mas nós não teremos tempo para isso. Mas nós já vamos entrar na história de Salomão, o Magnífico, que é a primeira carta de Reis, mas nós vamos na terceira, tá bom? A terceira carta de Reis, tá ok? Salomão, o Sábio, para a gente conhecer. Vamos nos ambientar. Salomão foi um rei em Israel. Isso está no livro de Reis. Ele viveu aproximadamente 990 a 931 antes de Cristo, tá? 990 a 931 antes de Cristo. Ele desencarnou com 59 anos. Ele era filho de Davi com Batseba, que se teria tornado o terceiro rei de Israel, governando durante cerca de 40 anos, aí de 966 a aproximadamente 926 a.C. Salomão também é o escritor de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, além dos livros das sapiências da Bíblia. Salomão significa paz e pacífico. Quando a gente pega, então, por que o termo Israel? Eles chamam aqui, né, os israelitas, né? Era a modificação do nome de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Lembra que Isaac, risada, era filho de quem? De Abraão com a Sara. A Agar era a escrava, porque a Sara, ela não conseguia engravidar. E então ela autorizou o seu esposo a fazer um filho com a sua serva Agar. E aí foi feito justamente o Ismael, né? Não se fala dele quando vai falar da cronologia da árvore, né? Acaba se não falando. Então a gente vai pegar o Isaac, e o Isaac, que é risada, que foi o filho de Abraão com a Sara, e eles geraram Jacó. É interessante também essa informação. Davi era da tribo de Judá. Nós tivemos o Israel. Israel é o nome modificado do nome Jacó, tá? É o nome modificado. Jacó passou a ser chamado de Israel. E daí surgiram o quê? As 12 tribos. Lembra disso? As 12 tribos. E uma das tribos era a tribo de Judá. Quem era da tribo de Judá? Daniel era da tribo de Judá. Davi e Jesus era da tribo de Judá. Davi é o pai de Salomão. Agora, Davi teve muitas mulheres e muitos filhos, mas ele escolheu justamente Salomão para ser o seu sucessor. Então, quando a gente pega o livro de Reis, desde o início, você vai ver a confusão que foi para que o Salomão assumisse. A sua mãe teve que se posicionar, porque o outro irmão já estava querendo assumir o cargo. Então, é uma história bem interessante. O que nós vamos ler hoje, para a gente conhecer um pouco de Salomão, já é ele como rei, como sucessor, é o terceiro rei de Israel. E a função do rei também era de juiz. Então o povo, nós não estamos falando de um grande reinado, nós estamos falando ainda de um povo nômade, né? Um povo ali que está iniciando. Então tudo que acontecia se levava para o rei. Então qualquer problema em família levava-se para o rei, e o rei iria julgar, iria dar a sentença. Então essa era a função de Salomão. E assim, o que se conta na história é que ele era um homem muito justo. Ele era um homem muito justo e de muita sabedoria. Ele sabia conduzir os julgamentos muito bem. E sendo muito neutro, não tomando partido. Então essa era uma das características de um juiz que exercia sua função de forma parcial. Hoje isso sumiu e desapareceu, né? Há muito tempo já se perdeu isso não existe mais. Hoje é quem paga mais, né?
quem me dá o dinheirinho, e aí então não existe mais uma parcialidade, infelizmente. Mas nessa época aqui, Salomão tinha essa característica. Então vamos pegar, primeiramente, o livro de Reis, para a gente poder ter o material para ler o Lázaro. Bora lá? Então, lá, livro de Reis, vamos ao capítulo 3, versículo 1. Salomão, o sábio. Salomão tornou-se o genro de Faraó, rei do Egito, tomou por esposa a filha de Faraó e introduziu-a na cidade de Davi, até que acabasse de construir o seu palácio, o templo de Yahvé e as muralhas em torno de Jerusalém. O povo oferecia sacrifício nos lugares altos, pois até então ainda não tinha sido construída uma casa para o nome de Yahvé. Salomão amou a Yahvé, comportava-se segundo os preceitos de seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e incensos nos lugares altos, porque não tinha templo ainda para isso. E aí eu vou pular aqui para o primeiro julgamento de Salomão. Olha que interessante. Então, duas prostitutas, ou seja, mulheres que engravidaram e que eram solteiras, não eram casadas, então logo elas eram chamadas de prostitutas. Então, duas prostitutas vieram ter com o rei e apresentaram-se diante dele, do rei Salomão. Disse uma das mulheres: ó, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa e eu dei à luz junto dela na casa. 3 dias depois de eu ter dado à luz, esta mulher também teve uma criança. Estávamos juntas e não havia nenhum estranho conosco na casa, somente nós duas. Ora, certa noite morreu o filho desta mulher, pois ela, dormindo, o sufocou. Ela então se levantou durante a noite, retirou meu filho do meu lado enquanto tua serva dormia, colocou-o no seu regaço e no meu regaço pôs seu filho morto. Levantei-me de manhã para amamentar meu filho e encontrei-o morto. Mas, de manhã, eu o examinei e constatei que não era meu filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: não é verdade, meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. E a outra protestava: é mentira, teu filho é o que está morto e o meu é o que está vivo. Estavam discutindo assim diante do rei, que sentenciou: uma diz, meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. E a outra responde: mentira, teu filho é o que está morto e o meu é o que está vivo. Trazei-me uma espada, ordenou o rei, e levaram-lhe a espada. E o rei disse: cortai o menino vivo em 2 partes, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, de quem era o filho vivo, suplicou ao rei, pois suas entranhas se comoveram por causa do filho, dizendo: ó, meu senhor, que lhe seja dado então um menino vivo, não o matem de modo nenhum. Mas a outra dizia: ele não seja nem meu e nem teu, cortai-o. Quem é a mãe? Então o rei tomou a palavra e disse: dai a primeira, a criança viva, não a matem, pois é ela a sua mãe. Todo Israel soube da sentença que o rei havia dado, e todos lhe demonstraram muito respeito, pois viram que possuía uma sabedoria divina para fazer justiça. Olha a forma inteligente, realmente simples, que ele conseguiu para identificar qual das duas mães estavam mentindo. E qual foi aquela que, mesmo que perdesse o filho, queria que o filho permanecesse vivo. E a outra, que sabia que o filho estava morto, para ela não fazia absolutamente nenhuma diferença matar o filho da outra.
porque obviamente o menino seria partido ao meio, então seria morto. Então, como dissesse, o meu está morto, então também vai morrer. Nem eu sou feliz e nem você. O nome disso é inveja. E ele ali pôde identificar nessa atitude simples, mas bastante inteligente, qual realmente seria a verdadeira mãe. Pautado nessa história, aí nós vamos ter o nosso querido Humberto de Campos contando essa história. Então vamos lá, o sábio juiz. Já sabemos o período que o Salomão viveu entre 990 a 931 antes de Cristo, tá bom? Antes de Cristo. Sabemos que ele é filho de Davi e que foi o terceiro rei. Lembrando que Davi é da tribo de Judá, que aí nós temos Daniel, Davi e Jesus, que também era da tribo de Judá. Quem era da tribo de Judá era denominado judeu. Muita informação, né? Mas a gente vai anotando, com o tempo nós vamos nos familiarizando. Eu também não manjo muito não, eu estudo um pouco e realmente decidi a estudar a Bíblia de ponta a ponta, mas não um estudo ticado, porque eu ia levar uns 15 anos. Eu preciso realmente fazer um estudo en passant, só para a gente ter uma ideia cronológica. Obviamente que o Novo Testamento, eu tico, já virou uma mujica o Novo Testamento. Mas do Antigo eu tenho um movimento que está bem alto ainda. Então eu preciso fazer um movimento mais próximo, né? Para que a gente possa ter uma noção cronológica das histórias e do tempo. Você já conheceu essa história aqui de Salomão? Né? Não? Olha que coisa, né? Então vamos lá, o sábio juiz. Salomão, o sábio rei dos israelitas, então nós já aprendemos porque é chamado israelita, que foi a modificação do nome de Jacó. O sábio rei dos israelitas, desde a célebre decisão entre as duas mães, lembra das duas mães? Acabamos de ler a história. Que disputavam o mesmo filho no princípio de seu reinado. Tornara-se famoso juiz, além de soberano, generoso e magnificente. Reverenciavam-no todas as tribos judaicas, abençoando-lhe o nome e respeitando-lhe o poder. Em razão disso, além de suas pesadas atribuições administrativas, era obrigado a atender a 1001 questões dos súditos, que se aproveitavam de sua sabedoria nos casos da vida particular. Então, ainda fazia um atendimento de todos os seus súditos. Aí o caso das duas. Assim começou a história. O simpático ancião do plano superior, que nos visitava, a propósito de certas preocupações que nos prendiam à terra. Aqui já é Humberto de Campos. Assim começou a história. Começou a história com um ancião do plano superior, que nos visitava, a propósito de certas preocupações que nos prendiam à terra. Então existia um grupo que estava preso ainda à terra e veio esse ancião que ele coloca de um plano superior visitar ali o grupo de Humberto de Campos, que estava numa determinada colônia inferior a desse ancião, tá bom? E ele diz de certas preocupações que nos prendiam à terra. Finda a longa pausa, durante a qual conservou sobre os nossos o seu olhar muito lúcido, o velhinho prosseguiu. Que coisa mais, daquele frio na coluna, uma pessoa sábia olhando para ti em silêncio? Tu diz, meu Deus, tá me enxergando totalmente, né? Já foi no meu passado, no meu futuro, já, né? Não dá aquela, né? Foi assim que apareceu no reino uma questão estranha. Agora o velhinho continua. Foi assim que apareceu no reino uma questão estranha. Então, mais uma questão para Salomão. A família de Natã, filho de Belazel, morto desde muito tempo,
recebeu alguns papiros, alguns papéis, onde se liam mensagens amigas assinadas por ele, por intermédio de uma pitonisa de Jope. Pitonisa é o médium, dali da cidadezinha de Jope, a mesma que Abigail ficou, especializada em relações com os espíritos dos mortos. Então, quando a gente fala em psicografia, psicofonia, os termos são novos, o fenômeno não, tá? O que eu estou querendo dizer? Como diz o professor Allan Kardec, para uma nova ciência, novos termos. Então, a mediunidade passou a ser algo científico, né? Algo através de pesquisas e comprovações. E ali ele, como um bom pedagogo, foi dando nome para tudo isso. Mas o fenômeno sempre existiu. Por quê? Porque é inerente a todos os espíritos. Continua. Especializada em relações com os espíritos dos mortos. Natan, que não mais pertencia ao mundo dos homens de carne, tinha o cuidado de não interferir em qualquer assunto propriamente humano, para não invadir a esfera de ação dos velhos amigos que deviam caminhar por si, aprendendo com a própria experiência. Então, o que ele diz? Natan, que é esse espírito que está dando essa comunicação, ele tinha muito cuidado para não interferir na particularidade das pessoas. Ele sabia da sua posição, para não invadir a esfera de ação dos velhos amigos que deviam caminhar por si, aprendendo com a própria experiência. Então, o espírito nobre não interfere no livre-arbítrio. Por quê? Livre-arbítrio é uma lei dada por Deus e ela deve sim ser inderrogável. Qual é o espírito que não respeita o livre-arbítrio? Espírito da terceira ordem, que quer se impor. E quando eu falo em espírito, eu estou me incluindo, nós estamos nos incluindo. Então, a gente não quer respeitar o livre-arbítrio, ou seja, a escolha de cada um. Quer fazer? Faz. Quem vai ter que responder? É o outro, é de maior. Né? Então, eles não interferem. Isso é uma das características mesmo. Comentava as realidades espirituais, referindo-se de maneira velada as situações e coisas do novo país a que fora chamado a viver. Qual foi o novo país que ele foi chamado a viver? O mundo espiritual. Entretanto, antigos companheiros seus manifestaram-se absolutamente hostis. Impossível que Natan, patriarca respeitável e amante da lei, voltasse do outro mundo escrevendo aos afeiçoados. Iniciaram-se discussões em tom discreto. Negociantes de cabras e carneiros transportaram o assunto de Jerusalém para a Arábia. Imagina, foi tão discreto que saiu de um lugar para o outro, né? E da Arábia para a Fenícia. Imagina se tivesse o WhatsApp. Sem o WhatsApp percorreu, imagina se tivesse, né, professor? Entre aspas, em vista das grandes dúvidas surgidas, encaminhou-se o problema ao esclarecido critério de Salomão. Os descendentes de Natan exigiam um pronunciamento da justiça, em sentença insofismável. Então, mais uma encrenca para o seu Salomão resolver. Vamos ver. O rei examinou o caso e esclareceu que precisava tempo para decidir. Sentia-se espantado. Resolvera já muitos processos de herança e partilha, onde os mortos compareciam como ausentes em definitivo e sem representantes legais. Mas nunca lhe surgira um problema em cuja solução devesse considerar direitos e obrigações daqueles que haviam atravessado o horizonte sombrio da morte. Por isso, estudou e meditou dias e noites, ponderando sobre a reclamação à vida. Poderia, de fato,
emitir um laudo declaratório? Como decidir uma pendência em que havia partes interessadas no outro mundo? Seria razoável considerar apenas o direito dos súditos vivos? E os súditos que haviam partido para a morte, confiantes na justiça do reino? O morto certamente dera o conteúdo dos papiros à pitonisa de Jope, sem qualquer constrangimento e por sua espontânea vontade. Seria crime obsequiar alguém? Como impedir no mundo o sagrado direito de dar? Extinguir o intercâmbio da amizade entre as almas seria o mesmo que interromper o curso das bênçãos divinas. Jeová, o magnânimo Senhor, não dava a seu povo misericórdia e saúde, fortaleza e esperança todos os dias? Muitos áulicos, ou seja, os conselheiros do palácio, exigiram-lhe perseguições à pitonisa, porque essa cometera a falta de receber as dádivas de um amigo morto. Outros vieram rogar para que o rei poderoso e sábio, em vez de uma declaração, emitisse sentença condenatória. As supostas mensagens, segundo a lei do povo escolhido, não passariam de miserável embuste. Cenas do próximo capítulo. Vamos segurar nossa curiosidade para ver como que o Senhor Salomão resolveu essa encrenca. E agora, o que fazer com a pitonisa? Pode ou não pode? Se nós pararmos para pensar, né, a atitude do juiz, ele está recebendo pressão de dentro do próprio palácio dele, ele está recebendo pressão de vários os lados, mas ele ali permanece neutro, né, avaliando, pensando, decidindo, e até o momento ele não tomou nenhuma atitude, nenhuma decisão, apesar das influências que ele está recebendo. Por isso é que ele era considerado um homem sábio. Então vamos aguardar até o nosso próximo estudo para saber como o Senhor Salomão resolveu essa pendência. Foi bom o estudo? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Como diz o professor Allan Kardec, para uma nova ciência, novos termos. Então, a mediunidade passou a ser algo científico, né? Algo através de pesquisas e comprovações. E ali ele, como um bom pedagogo, foi dando nome para tudo isso. Mas o fenômeno sempre existiu. Por quê? Porque é inerente a todos os espíritos. Então, o espírito nobre não interfere no livre-arbítrio. Por quê? Livre-arbítrio é uma lei dada por Deus e ela deve sim ser inderrogável. Qual é o espírito que não respeita o livre-arbítrio? Espírito da terceira ordem, que quer se impor. E quando eu falo em espírito, eu estou me incluindo, nós estamos nos incluindo. Então, a gente não quer respeitar o livre-arbítrio, ou seja, a escolha de cada um. Quer fazer? Faz. Quem vai ter que responder? É o outro, é de maior. Amigos, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o nosso mestre por excelência, e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.